ali no Pacil havia poucos autocarros. Havia qualquer coisa que a gente tinha assim mais necessidade, tínhamos que chamar um táxi. Agora, graças a Deus, há muitos autocarros. Também bem fornecidos. Há autocarros para todo lado. As compras eram assim. Havia a cooperativa de Rio Frio. Aqui nas Rilvas, havia na Barroca e havia em Rio Frio. As pessoas iam o meu pai ia sempre à cooperativa de Rio Frio. Ia lá fazer o avio. O pão, à quarta e ao sábado, vinha uma caminhonete a trazer às Rilvas. E a gente depois íamos ali, pagávamos o pão atrasado, era à quarta e ao sábado. À quarta pagava-se o de sábado, depois no outro sábado pagava-se o de quarta. O pão era nas Rilvas, o avio era em Rio Frio. Eu andava na escola da Atalaia, às vezes ia de autocarro, mas às vezes punha-me na brincadeira e quando saía do autocarro na Atalaia que reparava, tinha deixado a mochila na paragem. Então vinha a pé a casa buscar, à paragem vinha a pé buscar a mochila e voltava para a escola. Chegava atrasado, claro, mas pronto. E muitas vezes saía da escola, como o autocarro era meia hora depois, vinha a pé para casa, mas era perto. Para a horta íamos muitas vezes a pé e deslocávamos a pé, para onde fosse possível íamos a pé. Claro que a grandes distâncias não. Antigamente, nos outros tempos sim, agora já não. No meu tempo já não. Era de autocarro, íamos do autocarro, nem carros, numa altura que nem carros havia, hoje cada qual já tem o seu carro, até às vezes há casas que têm 2 e 3, mas era o autocarro, pronto, não eram tanto frequentes talvez como agora até eu acho que há mais, de antes era raro ver para Alcochete, era para o Montijo, para Alcochete não, e agora há. Naquela altura não íamos a correr para o médico, não é? O médico era tudo a pagar. Não tínhamos, ali não havia segurança social. Pronto, não tínhamos direito à social. Havia o acesso à saúde, era quem vivia na herdade, que tinha o médico e o hospital nem referiu. Agora, fora da herdade, nós estivéssemos doentes, ou tínhamos dinheiro para ir ao médico, ou curávamos-nos em casa. Qual farmácia? A gente, quando nós estávamos doentes, era chás e não havia farmácia, pelo menos na minha casa. Não se ia à farmácia. Às vezes íamos ao médico. Eu nem sei se alguma vez fui ao médico, pequena. Aquilo fazia-se uns chazinhos, fazia-se umas mesinhas, umas coisas, e era assim, pelo menos na minha casa. A gente também não ia ao médico. Antigamente não se ia ao médico. Já sair ao médico já tarde e foi quando começou a aparecer alguns problemas, porque a gente não ia muito ao médico. Antigamente era o enfermeiro, havia lá o enfermeiro lá em Rio Frio. Era o enfermeiro e havia poucos médicos. Era mesinhas caseiras. A gente fazia chás e para a garganta e com mel e não era médicos como agora. Agora é que a gente vai ao médico por tudo e por nada, mas antigamente não se ia ao médico. Não, era diferente. Em tempos tivemos um posto médico que foi retirado, que era muito bom, não só para o Pacil, porque aquele posto médico dava assistência às pessoas da Fonte da Senhora, da Rilvas, do Monte do Laranjo, da Barroca, e tiraram de lá e acabaram por canalizar tudo para Alcochete, e hoje em dia é muito difícil e todos sabemos a condição que está a nossa saúde. Tínhamos o Hospital de Rio Frio e praticamente era lá que nós íamos ao médico. Se fosse uma coisa de urgência é que tínhamos que ir para o Hospital do Montijo. Mas mesmo o Hospital de Rio Frio também tinha farmácia,
trazíamos logo de lá os medicamentos. Mas, olha, tínhamos que desarrascar a bicicleta, pedal, qualquer coisa. Tinha que ser assim. Quando eu fui viver para o Pacil, inicialmente aquele bairro tinha apoio a nível de centro de saúde, tínhamos médico, tínhamos enfermeiros, tínhamos um carro móvel do CTT e perdeu-se tudo isso. Tendo em conta que é uma população envelhecida que tem dificuldade em se deslocar, perderam isso tudo. E entristece-nos isso, porque nós mais novos temos essa facilidade de nos deslocarmos para ir ao médico, para fazer um penso, para ir à farmácia, para ir aos correios. E nesta altura, essa população, visto ser uma população envelhecida, não tem esses acessos. Tem que estar sempre dependente de algum filho e nem todos têm filhos perto que possam fazer isso. E isso entristece-nos porque perdemos muitas coisas que tínhamos. Porque nós, de lá, que ainda há muitos velhotes, para virmos Alcochete ao médico, dá um bocadinho de transtorno. Não é por causa de... E já não falo por mim, que eu ainda, graças a Deus, ainda me mexo. Mas há lá pessoas de muita idade. Há pessoas de muita idade. Eu falo, a minha mãe já faleceu há 2 anos. Mas a minha mãe, quando ia lá o carro de fazer consultas, a doutora, a minha mãe tinha que estar cá embaixo numa cadeira. Fazia muita falta, fazia, sim senhora. Quando mudei para lá, por incrível que pareça, tínhamos mais autocarros do que agora. Eu na altura trabalhava no Montijo, o meu marido também trabalhava no Montijo e deslocávamos sempre, à hora de almoço, de manhã, ao final do dia, era sempre de autocarro, não usávamos carro. Hoje em dia não, hoje em dia temos um carro no início do dia, temos outro carro a meio da manhã, mais perto do almoço, e outro ao final do dia, ou seja, até nisso torna difícil as pessoas deslocarem-se para fora do bairro. Perdemos isso também. Temos uma escola primária, temos um pré-escolar, temos uma sociedade de rancho folclórico. Era um bairro seguro. As pessoas nessa altura, na minha infância, eu penso que as pessoas eram mais humildes e mais afetivas, vá. Tinham mais afeto do que se vê hoje. Portanto, isso era uma causa para ser um bairro, a causa de ser um bairro tranquilo. Porque as pessoas tinham afeto, não era só a família, tinha-se afeto por todos os vizinhos uns pelos outros. O bairro era seguro. E ainda hoje considero que é seguro. O bairro, nós como crianças brincávamos no Pacil, na rua, até altas horas da noite, ao fim de semana. E às vezes 1 da manhã, 2 da manhã, como em crianças brincávamos na rua e não havia problema nenhum. E hoje em dia ainda continuo a achar que o bairro é muito seguro. O bairro é muito seguro.